Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de MGE. Hoje eu estou aqui para comentar com vocês um pouco da parte de boas práticas de laboratório, biossegurança e equipamentos da produção in vitro de embriões. E por que a gente retoma esse assunto aqui hoje na aula? Porque é um assunto muito importante que tem algumas particularidades dentro do MGE e por isso que a gente precisa estar todos alinhados para depois a gente partir para as aulas práticas com os conhecimentos todos nivelados, certo? Então, começando com a parte de boas práticas, que eu acho que é onde a gente tem mais particularidades, eu começo falando para vocês que existem diversos fatores que vão afetar o desenvolvimento embrionário in vitro. E eu vou listar eles aqui para vocês hoje, tá? Só para vocês saberem, são eles os agentes contaminantes, qualidade do ar e materiais embriotóxicos, a temperatura e a luz. E por que a gente precisa ter esses cuidados com esses fatores especificamente? Porque a nossa ideia aqui, no momento que a gente está produzindo um embrião, é a gente tentar mimetizar, ou seja, tentar fazer o mais próximo possível do ambiente intrauterino no laboratório, tá? Começando pelos agentes contaminantes, então eu acho que esse assunto aqui é bem similar ao que muitos de vocês podem já estar trabalhando e vendo em estágios, né? Que é a parte da gente tentar evitar fungos e bactérias presentes nas nossas amostras, certo? Então, a gente tenta fazer limpezas, a gente tenta cuidar ao máximo possível para que nós não tenhamos esses tipos de contaminações com micro-organismos principalmente, tá? Então, como eu falei, a gente tem os contaminantes presentes no ambiente, né? Aqueles que estão em todos os lugares, né? Como fungos e bactérias. E a gente também tem que cuidar aqueles agentes infecciosos que podem ser passados entre organismos, né? Como a gente também tem os vírus, os prions. E quais são as ações que vão tentar evitar essas contaminações? Vocês já sabem, mas nós podemos listar aqui que é a higienização do laboratório, das bancadas, das mãos, esterilização dos materiais e meios, né? Utilizar sempre materiais estéreis, utilizar capelas de segurança biológica e filtros no ambiente, né? Então a gente está acostumado com as cabines de segurança biológica, mas a gente tem um plus, vamos dizer assim, para quem trabalha com a produção humana, que é adicionar os filtros, além de estar nas cabines de segurança, a gente tem eles no próprio laboratório, tá? E utilizar materiais descartáveis para cada organismo, para a gente não ter contaminações cruzadas entre pacientes, entre animais, né? Que a gente vai estar fazendo essa produção in vitro, tá? Bom, o outro assunto que eu quero mostrar para vocês é sobre a qualidade do ar, né? Então, falando para vocês mais especificamente como é que isso aconteceu, é recente essa descoberta da importância da qualidade do ar na produção in vitro de embriões, tá? Ela foi relatada em 1994 por ali, né, onde houve uma reforma no departamento desse hospital aqui, é Greenville Hospital System University Medical Center. Foram eles que relataram, né, que eles estavam fazendo as produções dos embriões e houve uma reforma no departamento e isso caiu muito a taxa que eles tinham. Deixa eu ver se eu tenho aqui o apontador aqui. Eles tinham uma taxa de mais ou menos 35% de produção de embriões e ela caiu para 16%. Só que os meios eram os mesmos, os manipuladores eram os mesmos, a qualidade das amostras eram as mesmas, tá? Similares. E eles não estavam conseguindo encontrar a resposta do porquê que essas taxas caíram tanto, tá? E aí eles perceberam que existia um cheiro de tinta e de cola de piso muito forte no laboratório onde eles faziam essa manipulação dos gametas, tá? E aí eles perceberam que essa era a única coisa que tinha mudado nas últimas semanas. E resolveram construir uma sala isolada para PIV. E a partir dessa construção,
eles perceberam que as taxas voltaram. Então, passaram a investigar e depois deles outros grupos de pesquisa fizeram experimentos tentando testar, né, diferentes contaminantes do ar e perceberam que isso afetava sim as taxas de produção de embriões, tá? Então, por isso que existem diversos cuidados para quem trabalha com isso no momento de manipular esses gametas e embriões, tá? Então aqui o exemplo foi cheiro de tinta e cola de piso, mas depois foi visto que cigarro, perfume, álcool também, tá? Essas coisas todas, elas geram químicos voláteis no ar que acabam chegando até o embrião e ele é muito sensível e realmente altera as taxas, tá? Então, por isso, como eu comentei, né, algumas medidas precisam ser tomadas para quem trabalha na área, que são evitar odores fortes, e aqui eu não estou falando de odores ruins, tá? Também odores bons, como perfumes, cremes, sei lá, protetor solar, qualquer coisa que tenha muito cheiro. Cigarro, nem pensar, tipo assim, ai, fumei de manhã e de tarde vou trabalhar. Já é perceptível uma diminuição das taxas, tá? Materiais de limpeza, isso eu não tinha falado ainda, então, principalmente para reprodução humana, tá? Que é muito, aquele material, aquela amostra que chega é muito preciosa, né? Geralmente as pessoas que procuram as clínicas de reprodução humana, elas têm alguma questão que faz com que elas tenham menos gametas, enfim, embriões que não têm uma qualidade tão boa, então a gente não pode deixar que nada afete aquela amostra. Então, na reprodução humana, a gente não limpa o laboratório com álcool, a gente não limpa, muito menos com desinfetante, sei lá. Tá? É só água, somente água. Mas com animais a gente tem essa flexibilidade, tá? Daí a gente pode usar álcool nas bancadas. Tintas, reformas, tudo isso que for acontecer no laboratório, no local, precisa ser totalmente isolado da onde forem ser produzidos os embriões, tá? Outra coisa que também afeta a qualidade do ar é pós e talcos, tá? Então isso também se precisa evitar. A maquiagem, nem pensar. Tá? Maquiagem tipo pó não é aconselhada. E as luvas com talco também não são utilizadas, tá? Então, quando vai utilizar luvas em algum processo da PIV, porque também tem essa particularidade, essa coisa que é diferente das áreas que muitos trabalham, tá? De micro, sei lá. A gente tenta não usar luvas, por causa que o talco da luva afeta a produção, tá? Quando for necessário utilizar luva em alguma etapa, a gente usa luva sem talco, ok? E outra coisa, que aí também foi sendo investigada, se percebeu que materiais que contêm bisfenol A, dentre outros contaminantes que são presentes no plástico, mas enfatizando o bisfenol A, eles também afetam a produção, tá? Então, de repente a pessoa está utilizando ali uma plaquinha, deixa eu ver se eu botei aqui, todos esses materiais de laboratório que são comuns da gente utilizar, uma plaquinha de Petri, um Eppendorf, que a gente vai colocar ali o sêmen e tal, é melhor a gente buscar plásticos que não tenham bisfenol na sua produção, tá? Eles são mais caros, eles são diferenciados, não é tão simples assim de conseguir, porque geralmente BPA tá presente nesses plásticos, mas na produção de embriões a gente busca por eles, tá? Então, só lembrando aqui para vocês o que é o BPA. O BPA é um componente presente no plástico, tá? O plástico é derivado de petróleo. Então, é comum a gente ver em vários equipamentos, sei lá, vários utensílios, né? É a palavra certa. Principalmente para crianças, porque a gente sabe que ele tem um
um poder de contaminação importante para embriões, mas também para pessoas, né? Organismos já prontos. E aí, agora, com o tempo, o pessoal vem se preocupando com essa questão e a gente já tem brinquedos que não contém BPA, garrafinha de água que não tem BPA, né? Fala BPA free. E é bom, é interessante, só que a gente sabe que o BPA não é ele sozinho que é o problema, né? Então, ele é um problema, mas existem outros contaminantes que também são tão problemáticos quanto ele, tá? Então, um plástico BPA free é legal, mas o melhor mesmo é quando a gente não utiliza plástico, tá? Mas quando é produção de embriões e a gente tem que usar descartáveis, né? Porque a gente não pode misturar as amostras, a gente não consegue fugir muito, tá? Mas só a mudança de utilizar um plástico comum para um plástico livre de BPA já melhora bastante as taxas de produção de embriões, tá bom? E aí, só exemplificando aqui para vocês, a importância da qualidade do ar, principalmente para laboratórios de reprodução humana, eu trago aqui para vocês um esquema do que mais ou menos precisa ser um laboratório para que ele fique livre desses químicos voláteis, tá? Que a gente chama. Vejam aqui o embriologista, coitado do embriologista, até com a cara tapada, não é para tanto. Mas vejam que ele está aqui numa cabine de segurança biológica, tá? E ela é ligada a todo um sistema de exaustão de ar com pressão negativa, tá? Então aqui o ar só sai. A gente tem uma antessala para a gente conseguir entrar no local onde são produzidos embriões, tá? Lembrando aqui que a gente utiliza sempre pijama cirúrgico, tá? Os cuidados são mais intensos na reprodução humana do que na animal, tá bom? E aí a gente tem uma sala de... Veja que aqui é onde é produzidos os embriões, aí a gente tem uma antessala, aqui a gente vai tá manipulando o sêmen, outra antessala, provavelmente aqui é onde a gente faz as trocas das roupas, tá? Coloca a roupa do pijama cirúrgico, e uma outra sala que é onde a gente faz a transferência de embrião, que é onde vão entrar os pacientes, a transferência de embrião e a coleta dos ossos também, tá? Mas aqui nessa figura é só para chamar a atenção para vocês desse sistema todo de exaustão de ar que é exigido pela Anvisa, tá? Então, para abrir um laboratório de reprodução humana, existem bastante regras, tá? Uma outra questão também importante, outro fator que afeta é a temperatura, certo? Porque vocês lembrem que eu falei que a gente busca mimetizar o ambiente intrauterino. E vocês sabem que o ambiente intrauterino não é nem muito quente e nem muito frio, tá bom? E aí o que acontece? A gente vai estar no nosso laboratório manipulando esses gametas que eles estão achando que eles vão estar dentro do trato reprodutor feminino. Então a gente vai manter o laboratório numa temperatura próxima a 30 graus. Significa que no inverno a gente vai ligar o ar no quente, super quente, e no verão às vezes a gente não liga o ar, tá? A gente também tem um cuidado na bancada do laboratório, tá? Então a bancada, uma mesa que pode ser mais fria, então por isso a gente precisa de platinas aquecedoras, que vão estar numa temperatura também similar à temperatura do trato reprodutor feminino. Aqui eu botei dos bovinos, tá? Mais ou menos 38 graus. E aí a gente tenta manter o máximo de tempo que a gente puder as estruturas dentro da estufa. E a estufa é o local onde a gente tem essa melhor simulação do trato reprodutor, tá? Então ela é escura, ela é quentinha, ela é úmida, e os embriões ficam ali o máximo de tempo que der. Só que a gente precisa fazer alguns procedimentos com eles, né, durante o tempo. Então a gente vai tirar, vai tentar fazer o mais rápido possível e vai devolver, tá? Coloquei aqui algumas observações sobre isso, tá? Então oscilações de temperatura são super danosas. Então ele ficar fazendo esse frio, quente,
é pior do que a gente manter ele sempre numa temperatura mais baixa, por exemplo. Se chegou ali a temperatura mais baixa, então fica, faz tudo que tem que fazer e depois devolve para a estufa, tá? Do que ficar nessa mudança. E a outra coisa que eu menciono é que o aumento da temperatura ela é mais prejudicial do que a diminuição, tá? Então a gente tem que ficar sempre cuidando as temperaturas das nossas coisas todas, tá? Meio, tem que estar quentinho sempre. Antes da gente colocar, por exemplo, vou fazer uma troca de meio. Aquele meio que vai entrar em contato com o embrião, o gameta, ele precisa ser previamente aquecido, tá? Então são alguns cuidados que vocês vão conhecer aqui durante a disciplina. Certo? Então, cuidando sempre para que não suba muito a temperatura também, tá? E a outra coisa que a gente precisa prestar atenção é na luz, tá? Então, como eu falei, a gente mimetiza o ambiente intrauterino e não tem luz dentro do útero, tá bom? Então, a fertilização no trato feminino ocorre na total ausência de luz. A gente evita a luz ultravioleta sempre. Embriões e gametas são sujeitos à luz da lupa, microscópio e ambiente, tá? Então, o que a gente faz para tentar diminuir esse problema? A gente trabalha sempre no escuro. Às vezes, a gente precisa de alguma luzinha, então a gente usa uma luz, assim, bem discreta num cantinho, tá? Um abajurzinho lá embaixo, pra gente conseguir ver as coisas, tá? E quando a gente vai colocar ele sobre a luz da lupa, que também, pra gente conseguir fazer os procedimentos, a gente precisa vê-los, fazer as avaliações e tudo mais, o mais rápido possível, tá? A luz compromete o desenvolvimento embrionário de forma direta ou indireta, tá? E os embriões nos estágios iniciais são mais sensíveis à luz e por isso que a gente tem que ter essa certa habilidade, certo? Então, o que a luz provoca, só para vocês saberem? Ela desencadeia a produção das espécies reativas de oxigênio, tá? A produção de espécies reativas de oxigênio e com isso aumenta as chances de morte celular, tá? Então, a gente não tem interesse nisso. Por isso, esses cuidados. Só aqui, ilustrando para vocês, esse aqui foi retirado deste artigo, aqui. Aqui nós temos o embrião em diferentes estágios de desenvolvimento, tá? E aqui a gente tem essa linha, não tá dizendo, mas é de acordo com o tempo, tá? Então aqui a gente tem ele em zigoto, depois duas células, depois mórula, tá? Até chegar ao blastocisto. Esse tamanho aqui, eles colocaram como forma de ilustrar para mostrar que com o passar do tempo, tá? Desde o embrião mais inicial até ele mais desenvolvido, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a sensibilidade desse embrião, desse gameta, primeiro gameta, agora são embriões, de acordo com o desenvolvimento dele, tá? Então, eles fizeram aqui um gráfico que vai mostrando a sensibilidade, tá? Essa linha vai mostrando a sensibilidade desse embrião e que ela cai com o passar do tempo, tá? Por isso que a gente tem que ter maiores atenções e ser mais ágil, mais para o início do desenvolvimento em comparação ao final. Mas a partir do momento que a gente é ágil, a gente tem que ser ágil sempre, tá? Beleza. Então agora falando sobre a parte de biossegurança, que tem várias coisas que são similares ao que vocês conhecem, principalmente na parte de evitar contaminações, né? Mas a gente também tem algumas particularidades, tá? Então a gente precisa utilizar equipamentos de proteção individual, só que nem sempre as empresas se utilizam de jaleco, tá? Por exemplo. Então cada empresa vai ter a sua norma nesse sentido, tá? Então, como eu falei para vocês, em reprodução humana, a gente precisa utilizar sempre o pijama cirúrgico, tá? Então, é um diferente a cada dia. Então, terminou o dia, a gente vai retirar esse pijama, colocar para lavar. Ele é lavado de uma forma especial lá, que é autoclavado e tal. Então, tem esse cuidado. E algumas empresas de produção de embriões de animais, eu sei que eles fornecem uniformes, tá?
Então, eles preferem que a pessoa utilize o seu uniforme, que vai ser dado para ela, ela vai lavar em casa, ela vai ter vários, e aí ela vai trocar esse uniforme todos os dias, o que é mais comum de acontecer do que a pessoa ficar lavando o jaleco todos os dias, tá? Então, o jaleco nem sempre é bastante utilizado nessa área por causa disso, porque o jaleco não costuma ser lavado todos os dias e as roupas, sim, tá? Então, essa é uma particularidade. Bom, e como eu mencionei aqui, a gente tem um controle mais rígido para PIV de humanos, tá? Também já falei sobre as luvas, que a gente busca evitar de usar, né? Quando precisa, utiliza a luva sem talco, mas eu já digo para vocês que na reprodução humana não tem nenhuma etapa que se utilize de luvas. Então, o que é utilizado é a lavagem das mãos, como aquelas feitas em bloco cirúrgico, que eu não sei se tem um nome específico para esse tipo de lavagem de mãos, mas enfim, é aquela que a gente precisa lavar bem os dedos, as unhas atrás, em cima, até o cotovelo, e a gente não encosta na torneira, né? Então é uma torneira com pedal, enfim, tá? Também tem a utilização importante de propés, né? Nessas áreas, na verdade, na reprodução humana a gente tem os calçados que são específicos para entrar só naquele laboratório. Touca e luva também, tá? Em animais não tem tanta essa exigência e cada empresa, cada laboratório tem a sua norma específica de acordo com as suas experiências, ok? Uma outra coisa que é importante de vocês saberem, porque a gente vai utilizar em aula aqui, é a parte de punção ovariana pós-mortem, tá? Que é aquela punção que a gente vai fazer dos folículos dos ovários, que são coletados no abatedouro, tá? No frigorífico. Então, esses ovários, eles são coletados, são levados até o laboratório e a gente precisa utilizar luva nessa etapa, tá? Independente da espécie. Mas por que eu falei que em humanos a gente não utiliza, né? O embriologista não utiliza porque quem coleta é o médico. Então o embriologista, ele não coleta os folículos do ovário humano, tá? Até porque não é pós-mortem, é com a pessoa sedada ali, né, cirurgia. Mas aqui a gente vai utilizar para animais, né? A gente costuma fazer com bovinos, com suínos, então a gente vai utilizar luva nessa etapa. E aí a gente tem nesse momento um manuseio deste equipamento aqui, que é uma agulha acoplada a uma seringa, então é um pérfuro cortante e a gente tem alguns acidentes, tá? Já aconteceu, a gente não gosta que aconteça, mas enfim, acontece e a gente tem algumas estratégias para tentar evitar, tá? Então a forma correta de fazer essa punção é segurando aqui o ovário e vindo perpendicular com a nossa agulha, tá? Então vejam que ela não está direcionada aos dedos de quem está fazendo a punção, tá bom? Então essa é a forma correta. E a gente deve evitar, portanto, esse outro formato de coleta aqui, onde os dedos estão na direção da agulha, tá? Quando isso acontece, pode ser que resbala e tal, e a pessoa acaba se furando, tá? O que não é interessante. Vejam aqui um outro exemplo, tá? De punção ovariana aqui em vivo, onde a gente tem o veterinário fazendo esse procedimento, tá? Então ele segura, coloca uma mão aqui no reto até ele conseguir encontrar o ovário e pelo canal vaginal ele vem com um equipamento de ultrassom acoplado a uma agulha na parte de cima e ele vai conseguindo visualizar no ultrassom onde estão os folículos e consegue fazer essa punção, tá? E aqui do animal vivo, tá bom? Aqui só enfatizando para vocês que esse procedimento é feito exclusivamente por veterinários quando é para animais e por médicos quando é para humanos. Tá? E só para vocês saberem, o procedimento é similar de ultrassom, é um ultrassom intravaginal, não precisa segurar o ovário, né? O médico consegue direcionar
a punção ali para o ovário e fazer a coleta dos folículos também olhando pela ultrassom, tá? Um outro momento que é importante que a gente precisa ter cuidado é na manutenção, na manipulação do nitrogênio líquido, tá? Que é muito frequente na MGE, onde a gente precisa utilizar luvas de proteção e óculos para que a gente não se queime com esse líquido, né? Que vocês sabem que tem uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Certo? Então, agora falando mais especificamente sobre o laboratório de PIV, tá? Quando a gente decide, então, montar um laboratório de PIV, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Quando a gente vai fazer um laboratório para humanos, a gente tem regras mais rígidas, né? E como eu falei para vocês, não é qualquer dia que a gente consegue abrir um laboratório de PIV, a gente tem bastante exigências da Anvisa, a Anvisa fica fazendo visitas frequentes àqueles locais, tá? Então, a gente precisa ter um projeto cuidadoso e minucioso. É importante que a gente consiga separar alguns locais nesse laboratório, tá? Então, separar um local especificamente para a produção dos meios, um local específico para a armazenagem do sêmen. E a gente tem uma regra, por exemplo, na reprodução humana, que esse local ele precisa ser protegido com senha, com acesso super restrito, tá? Outro local específico para limpeza e esterilização de materiais, outro local específico para a punção dos ovários, qualquer espécie, e outro local específico para a manipulação e cultura dos gametas e embriões, tá bom? Cuidando, como eu falei, um acesso restrito para o pessoal envolvido nessas atividades. E aí aqui eu queria mostrar para vocês alguns equipamentos para PIV, tá? Alguns vocês conhecem bem, outros não sei se conhecem. Mas eu queria listar eles aqui rapidamente para vocês, tá? Então, para a parte de preparação dos meios, o primeiro e mais importante é o purificador de água, tá? A água é o elemento, assim, que precisa ter mais cuidado e o essencial, assim, na produção de embriões, tá? Então, ela precisa ser uma água super de ótima qualidade. Então, ela tem que ser livre de micro-organismos, pirógenos, endotoxinas e outras substâncias tóxicas, tá? Então, por isso tem que investir nesse equipamento. Mas a gente precisa de outros equipamentos para essa produção, como balança, osmômetro, a gente medir salinidade, tá? pH também é muito importante. Tudo isso afeta super, muito sim, a produção in vitro, tá? Outros equipamentos também, manutenção dos meios e reagentes, a gente tem os refrigeradores, congeladores, incubador a seco, tá? Que é como se fosse uma estufa para fazer a secagem dos materiais e também, principalmente na reprodução humana, a parte da incubação do sêmen, tá? No momento em que se coleta o sêmen, a gente tem que esperar um tempinho, deixar ele nessa incubadora, mais ou menos 37 graus, para depois fazer as análises, tá? A análise não é feita imediatamente, a gente precisa esperar um tempinho. Centrífuga para fazer a lavagem de sêmen, banho-maria para manutenção do sêmen e dos ovários também na temperatura correta. A platina aquecedora que eu falei para vocês, né? Que a gente tem as bancadas, as mesas numa temperatura mais baixa. A gente precisa dessa platina para a gente largar a plaquinha onde estão os gametas e os embriões, tá? Então ela serve para manter as estruturas aquecidas fora da estufa, para aquecimento das lâminas, para avaliação dos espermatozoides, tá? Então até isso, a lâmina de vidro que a gente é acostumado para microscopia, ela também é fria. E se a gente quer fazer uma avaliação de motilidade de sêmen, se a gente largar na lâmina fria, ele já perde motilidade. Então por isso que a gente tem que ter essas platinas, tá? E ela pode ser acoplada à bancada do fluxo da cabine de segurança biológica, tá? Então ela pode ter todo o local onde a gente tem a cabine de segurança biológica pode ser aquecido, tá? Assim como os microscópios, as lupas também podem ter esse sistema de aquecimento, tá? A lupa também, não sei se
tão comum para todos, ela não tem um aumento tão grande quanto o microscópio, tá? Então ela tem que ter um certo, não pode ser tão aproximado. E aí a gente utiliza ela para busca dos ossos, visualização das estruturas para manipulação. O ideal é que ela utilize de luz fria, não no sentido da cor da luz, mas sim no sentido da lâmpada que não aquece, né? Porque eu falei para vocês que muito aquecimento faz mal. E um aumento de até 80 vezes. As micropipetas que vocês conhecem, a gente vai utilizar principalmente para a parte de pipetagem de volumes específicos, na hora de colocar o sêmen na gotinha, na hora de preparar os meios, alguma coisa assim. E em embriões animais, a gente aqui na UFPEL, a gente utiliza, na Biotech, né, a gente utiliza das pipetas também para fazer a manipulação dos gametas, tá? Mas não é tão comum, porque essas pipetas, elas acabam coletando um volume grande de meio junto com os gametas, tá? E a ideia é coletar, assim, só o gameta mesmo. E aí, com isso, é interessante também utilizar de outras estratégias, tá? Que até a gente tem aqui, podem ser utilizadas, que é, por exemplo, essa pipetinha que ela vai utilizar na ponta dela um vidrinho bem fininho, muito mais fino que uma ponteira de pipeta, tá? Então a gente vai conseguir coletar só mesmo aquele embriãozinho, aquele ócito que a gente quer. E a gente tem uma outra estratégia que é com a boca, tá? Que a gente vai utilizar uma pipeta Pasteur com um vidrinho também muito similar a esse aqui que eu mostrei para vocês, aonde a gente vai fazer esse cuidado de colocar e retirar o meio com a boca, que tem uma sensibilidade melhor, tá? É estranho pra gente, que é acostumado com outras formas, tá? Mas é muito utilizado, inclusive para reprodução humana, tá? Então eu até enfatizei aqui o filtro, que não deixa nenhum tipo de contaminação da boca para a amostra e o contrário, né? Da amostra para a boca. E é ok, tá? É aceito e não tem nenhum tipo de problema nesse caso, tá? Aqui também um equipamento essencial, que é a incubadora, tá? E ela tem CO2. Se ela puder ter o controle de O2 também é interessante. Aonde a gente vai colocar os ócitos e embriões, né, dentro dela para tentar, como eu falei, mimetizar o ambiente intrauterino. Então ela deve ter um cilindro de CO2 acoplado, como mostrado aqui, e a abertura da porta precisa ser minimizada. Então, quando a gente vai abrir a porta da estufa, abre o mínimo possível, pega o que precisa ser pego e, enfim, faz tudo o mais rápido possível para poder devolver a plaquinha ali para dentro de novo, porque esse procedimento ele altera os outros embriões que ainda ficaram dentro da estufa, tá? Demora para a estufa retomar os mesmos parâmetros anteriores, então isso afeta bastante também. A cabine de segurança biológica que a gente utiliza para a produção in vitro de embriões, ela é classe 2 tipo A, tá? Onde a gente tem 70% de recirculação no interior da cabine, 30% de exaustão através do filtro EPA, e o ar que sai do filtro EPA de exaustão pode retornar ao laboratório, tá? Ela é uma cabine, como é que se fala? Horizontal, tá? Porque o filtro, ele vai, a filtragem do ar, a coleta do ar, diferente da microbiologia, que a gente tem uma coleta aqui que vai ser feita em cima da cabine, ela é feita atrás, tá? Porque isso tem e não tem o vidro, tá? Não costuma ter aquele vidro também. E isso é porque a gente tenta manter, se preocupa mais com a segurança das amostras do que a amostra pode vir a contaminar quem está manipulando, tá? Então a gente não está tão preocupado que a amostra nos contamine, porque geralmente elas não são amostras contaminadas. A gente está mais preocupado que o manipulador possa vir a contaminar a amostra. Tá? Então vejam aqui o exemplo que eu falei para vocês, ó.
A cabine de segurança biológica vertical, que é a mais comum para microbiologia, ela tem um vidro e ela faz esse tipo de filtragem aqui na parte superior da cabine. E a horizontal é na parte de trás dela, tá? E essa aqui que a gente utiliza com mais frequência. Outro equipamento importante, né, o botijão de nitrogênio, que não sei se vocês conhecem. A gente tem os canísteres aqui, onde vão ser colocados os sêmen congelados, os embriões congelados, tá? Então, ela mantém as estruturas criopreservadas numa temperatura de menos 196 graus Celsius e ela precisa ser monitorada constantemente porque esse líquido ele vai evaporando, por mais que a gente tenha uma tampa aqui, a gente tem inclusive essa tampa, ela não pode ser com fechamento total, tá? Então tem que deixar evaporar um pouquinho para não explodir. E aí a gente tem que ter esse cuidado, tá? De ficar repondo o nitrogênio todo mês, tá bem? O microscópio, ele também é utilizado principalmente para avaliação do sêmen, tá? O espermatozoide ele é menorzinho, então a gente precisa de um aumento maior. E o microscópio invertido também, quando a gente precisa de algum tipo de avaliação de morfologia e tal, a gente também precisa de um aumento maior. A gente utiliza para visualização dos embriões em placa. Outro equipamento importante é o sistema de micromanipulação, que a gente pode utilizar também para injeção intracitoplasmática de espermatozoide, né, fazer aquele procedimento da ICSI de pegar o espermatozoide e colocar dentro do óvulo, para biópsia embrionária, retirar um pedaço do embrião para analisar, outras necessidades de microinjeção, enfim. A gente pode utilizar esse sistema, tá? É um sistema de joystick que vai mexer com... A gente vai ter aqui acoplado ao microscópio invertido 2 sistemas de joystick com agulhas muito finas, tá? De vidro, que vão fazer toda essa jogada, tá? Vão segurar o ócito, um segura o ócito e a injection vai fazer as injeções, tá? Depois a gente vai ter aulas mais específicas disso. E era isso. Finalizei aqui a aula. Agradeço pela atenção de todos, tá? Me coloco à disposição para tirar dúvidas e espero que estejam todos alinhados e que tenham compreendido bem para a gente poder prosseguir para as aulas práticas da disciplina, certo? Muito obrigada e até mais.